Olá, alunos! Vamos dar continuidade ao curso de Informática para a Internet com a disciplina de Sistemas Operacionais. Eu sou a professora Letícia Cabral, que vai acompanhar vocês durante essa disciplina. E nós vamos começar com a unidade 1 de Introdução aos Sistemas Operacionais. Bom, como eu já disse, eu sou a professora Letícia Cabral, sou graduada em Engenharia Elétrica Industrial pelo IFMA Monte Castelo, sou mestre em Engenharia Elétrica pela UFMA e também sou professora do IFMA Campus São José de Ribamar e vou acompanhar vocês durante toda essa disciplina. Bom, esse é o Lin, o mascote da nossa disciplina. Ele vai ajudar dando dicas, fazendo perguntas, trazendo alguns conceitos para que vocês possam aprender ainda mais sobre o que são os sistemas operacionais. O que nós vamos aprender nesta unidade? Vocês irão aprender os conceitos iniciais de sistemas operacionais, o que eles fazem, como eles funcionam, e vão relembrar também alguns conceitos vistos lá na disciplina de Informática Básica. Bom, o Lin tem algumas dúvidas que vocês também devem ter. O que é um sistema operacional? O que ele faz? Como ele funciona? Quantos sistemas operacionais existem? Essas são algumas perguntas que vão ser respondidas durante essa disciplina. Então, vamos começar a responder alguma delas. O que é um sistema operacional? Um sistema operacional é caracterizado como um conjunto de rotinas executadas pelo processador, de forma semelhante aos programas do usuário. Então, quando você abre um Word, quando você abre um PowerPoint, um Excel, você pede que o processador execute um conjunto de rotinas. O sistema operacional também é um conjunto de rotinas executados pelo processador. Bom, mas o que diferencia ele dos demais programas que eu citei agora? Bom, daqui em diante a gente vai chamar o sistema operacional de SO. E o SO é o principal software do computador. Essa é a diferença entre o sistema operacional e qualquer outro aplicativo. Sem o sistema operacional, não é possível utilizar o computador, porque ele é o software que não pode faltar no computador. Pensem no sistema operacional como se fosse um gerente de um estabelecimento. O que o gerente faz? Ele gerencia os recursos, ele divide tarefas entre funcionários, ele lida com os clientes. Da mesma forma, o sistema operacional funciona para o computador. Ele gerencia os recursos, como memória e processador. Ele divide tarefas entre as diversas ferramentas do computador. Ele se relaciona com o usuário. O sistema operacional tem algumas funções. E essas funções determinam o que ele faz. A primeira dessas funções é gerenciar processos. Mas o que é um processo? Um processo, ele é um programa em execução. Quando nós abrirmos o gerenciador de tarefas do Windows, nós iremos fazer essa atividade em laboratório, nós iremos ver que há diversos processos sendo executados no computador durante a sua utilização. Por exemplo, aqui na tela vocês podem ver o Google Chrome. É um programa sendo executado e associado a esse programa a diversos processos. Esses processos consomem CPU, memória, disco, todos os recursos do computador. Como acontece esse gerenciamento de processos? O sistema operacional organiza essa execução dos processos. Ele ordena, ele determina quem vai ser executado primeiro, quem vai utilizar a memória naquele momento, que processo vai estar ocupando o processador, qual deles vai precisar de mais memória. É o sistema operacional quem deve dar essas respostas. A segunda função do sistema operacional é gerenciar a memória. A memória é um recurso disponível no computador, um recurso limitado. Todo computador tem um determinado tamanho de memória. E o sistema operacional deve garantir que os programas que precisam de memória sejam atendidos em um determinado tempo. Mas isso não deve acontecer de maneira a comprometer o desempenho ou a segurança do computador.
O sistema operacional, sua terceira função é gerenciar os arquivos. Mas os arquivos, eles são o quê? Os arquivos são um conjunto de informação logicamente relacionadas. É um documento do Word que você salva, é uma apresentação em PowerPoint que você salva, um programa que você instala também gera arquivos no computador, entre outros exemplos. E para gerenciar esses arquivos, o sistema ele vai organizar esses arquivos nas diferentes memórias que estão disponíveis. Por exemplo, quando você instala um programa, a sua instalação vai para o disco local C, que é uma parte do HD do computador reservada exatamente para os programas. E quem coloca o seu programa lá é o sistema operacional. Quando você manda salvar um arquivo no pendrive, num CD, quem está fazendo essa tarefa é o sistema operacional. Essa organização de arquivos em memórias é conhecida como alocação de memória. Essa alocação sempre acontece de maneira a otimizar a memória disponível no computador, de maneira que eu consiga utilizar essa memória de forma ótima, que eu consiga salvar somente aquilo que é necessário, sem comprometer o desempenho do computador ou do programa. E a quarta função do sistema operacional é ser a interface entre o usuário e o hardware. Durante o estudo da história do computador, nós vemos algumas máquinas como essas que aparecem na imagem, que utilizavam puramente mecanismos ou componentes eletrônicos. Vocês podem ver que não havia uma interface, uma tela, algo que fosse mais palpável para o usuário. Você consegue se imaginar acessando seu Facebook em alguma dessas três máquinas? Bom, um pouco difícil, né? Então, o sistema operacional ele funciona como essa interface entre o usuário e o hardware, como um facilitador do homem para a utilização da máquina. Por que é necessária essa facilitação? Porque o computador ele trabalha em uma linguagem chamada de sistema binário. No sistema binário, só existem os algarismos 0 e 1. Então, tudo aquilo que o computador entende são zeros e uns. Tudo aquilo que você escreve num documento Word é traduzido para zeros e uns. Mas quem faz essa tradução? O sistema operacional. Ele é o tradutor entre a linguagem humana e a linguagem binária da máquina, porque você não escreve em linguagem binária quando você utiliza um computador. Você escreve na sua linguagem, no português, no caso. E quem traduz as nossas letras, os nossos números, os nossos sinais para o sistema binário é o sistema operacional. Bom, aqui chegamos ao fim da unidade 1. Espero que vocês estudem o conteúdo. E na próxima unidade nós vamos nos aprofundar ainda mais nos sistemas operacionais. Até mais, alunos!